Cristo escolheu pessoalmente os seus 12 discípulos, investiu a maior parte de sua energia neles. Cristo escolheu antes que o escolhessem uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo. É uma força mais potente do que as mais armas numerosas e cujo entusiasmo inicial por Jesus ocorreu possivelmente por pura curiosidade, mas que de boa vontade seguiram seus ensinamentos e sujeitaram-se a ele como seu mestre e continuaram suas ocupações de tempo integral, ganhando seu sustento através de empregos comuns. Ao longo dessa fase de treinamento, o próprio Senhor manteve-se bem perto deles, permitindo relacionamento íntimo e aprendizado intensivo sob a supervisão direta por Jesus, e os enviou a pregar e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Jesus escolheu seus discípulos com origens e personalidades diferentes. Essa diversidade simbolizava a inclusão de todas as pessoas no reino de Deus e mostrava que todos, independentemente da sua ocupação ou status, poderiam ser transformados e usados pelo poder de Deus. Ao fazer essas escolhas, Jesus estava demonstrando que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e escolheu as coisas humildes e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ele não escolheu pessoas perfeitas ou poderosas, mas homens comuns, dispostos a aprenderem entre si, não tendo sua vida por preciosa, renunciando seu próprio eu para agradar quem lhe escolheu. Os 12 discípulos se tornaram a base da aliança com Cristo. Eles simbolizavam o início de uma nova era em que o reino de Deus seria anunciado por inteiro. Jesus preparou os discípulos para continuar sua missão de levar a mensagem da salvação. Ele não escolheu os discípulos por acaso. Orou e buscou a direção de Deus antes de chamá-los. E Jesus os chamou dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Esse chamado foi um marco importante na vida de 12 homens simples, que conviveram de perto com o grande Salvador do mundo, durante aproximadamente 3 anos e meio.
Ao escolher os discípulos, Jesus conhecia a natureza humana de cada um, porém, ele, como oleiro, sabia preparar bem o barro. E cada um dos discípulos que foram escolhidos por Jesus foram preparados, moldados, transformados, tiveram a mudança radical em suas vidas. Mas o final foi glorioso, o nome de Deus foi glorificado. Conta-nos, Tailã, quem era Simão Pedro? Conhecido como apóstolo que falava demais, Simão era por natureza impetuoso e inconstante. Sua tendência era fazer grandes promessas que não poderia cumprir. Atirava-se de cabeça em alguma coisa e depois abandonava antes de ter concluído. Era o primeiro a aceitar um desafio, mas muitas vezes também era o primeiro a desistir. Porém, quando Simão teve um encontro com o Senhor, Jesus mudou seu nome. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro foi formado e capacitado para ser o líder dos discípulos. Além disso, o próprio Cristo instruiu e treinou Pedro para liderar, o maior pregador dentre os apóstolos. Deus tomou um homem comum, com uma personalidade ambivalente, inconstante, impulsiva e insubmissa, e transformou num homem líder persistente, reflexivo e firme como a rocha. Débora, conta-nos quem era André. No testemunho de João e passaram a seguir Jesus. Era ousado, decidido e ponderado. Ele era impulsionado por uma fervorosa paixão pela verdade e estava disposto a enfrentar tudo para alcançar este objetivo. Tinha prazer em fazer aquilo que podia com os dons que Deus lhe concedera e com o chamado que havia recebido. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, não servindo à vista como para agradar ao homem, mas fazendo de coração a vontade de Deus. O primeiro encontro pessoal de André com Jesus ocorreu no dia do batismo de Jesus, logo após João Batista identificar a Cristo como o Cordeiro de Deus. Simão e André deixaram a João para seguir a Cristo. André levava as pessoas a Cristo. Ele viu com seus próprios olhos o milagre da multiplicação e o que Jesus podia fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Milagre, sim, o milagre aconteceu. Ele alimentou mais de 5.000 homens. Este mesmo Jesus da multiplicação está aqui nesta noite e conforme a sua fé vai ter abundância, vai ter multiplicação. O milagre Jesus vai fazer na medida em que der o seu primeiro passo. Apresenta Jesus o teu povo, usa a tua fé e te prepara para ver o sobrenatural acontecer. Será nesse exato momento que Jesus vai operar um milagre. Igreja, temos que seguir Jesus por fé e não por vista. Raí, conta-nos quem era Tiago Maior.
filho de Zebedeu. O fervoroso era um homem de intenso fervor e entusiasmo. Era um homem zeloso, impetuoso e fervoroso. O zelo do apóstolo Tiago se misturava de tendências ambiciosas e sanguinárias. Era franco e impaciente com aqueles que praticavam o mal. Ainda zeloso e comprometido com a verdade, ele havia aprendido a usar suas qualidades para o serviço do ministério do Senhor e não para o seu engrandecimento próprio. Tiago encontrava-se exatamente onde sempre havia desejado e onde Cristo havia treinado para estar, na linha de frente, à medida que o evangelho avançava e a igreja crescia. Conta-nos, Ashley, quem era João? Conhecido como apóstolo do amor, porém, antes de conhecer Jesus, ele era rude e vigoroso, era intolerante, ambicioso, zeloso e explosivo. O que mais nos surpreende é que o apóstolo João seja chamado com frequência de apóstolo do amor. Ele escreveu mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, dando ênfase especial à importância do amor do crente por Cristo, ao amor de Cristo por sua igreja, o amor que devemos ter um para com os outros, porque esse é o símbolo de um verdadeiro cristão. João é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando crescemos em Cristo, permitindo que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Muitas vezes, quando tudo parecia não ter sentido, aí vinha uma prova para aumentar a fé dos seus discípulos. A vida do crente que segue a Jesus é assim. Se tudo está tranquilo, desconfie, vá orar, pra Deus se preparar. Olha aí a tempestade, vamos perecer. Chama o mestre, acorda Jesus. Jesus está dormindo. É assim que muitas vezes nos encontramos, não é verdade? Aí Jesus aparece com uma tranquilidade, olha para a tempestade e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e tudo se torna em bonança. Conta-nos, João Vitor, quem era Filipe? O apóstolo que fazia as contas era uma pessoa ligada em fatos e números, o tipo de pessoa que fazia tudo nos conformes, de modo prático e tradicional, alguém sem uma visão mais ampla, porém, ele foi escolhido pelo Senhor e Jesus lhe disse: não foste vós que vos escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, enquanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Filipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva e um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. Suelen, conta-nos quem era Bartolomeu, conhecido por Natanael. O apóstolo sincero era filho do agricultor Tomai, seu melhor amigo era Felipe. Apesar de estudar as escrituras e buscar o verdadeiro conhecimento de Deus e ter um forte interesse espiritual, ele era humano, tinha certos preconceitos em sua resposta. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Deus tem o poder de tomar uma pessoa imperfeita, cegada por seu preconceito
e transformá-la num instrumento seu para mudar o mundo. Desde o princípio, Natanael possuía um coração puro, certamente era humano, tinha imperfeições pecaminosas, no entanto, em seu coração não havia má fé, ele não era hipócrita. Jesus confirmou a fé de Natanael e prometeu que ele veria coisas ainda maiores. Dali em diante, tudo o que contemplaria serviria para enriquecer e aumentar a sua fé. No final, a única explicação é o poder de Deus, de modo que toda a glória cabe a Ele. Você pode pensar que sabe de tudo, ter imperfeições, pode ser despreparado, mas não te preocupa não, porque Jesus quando chega, o que deixa de ser, o que pensa que pode, confessa com a sua boca. E Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Conta-nos, Cauã, quem era Mateus? Quando Jesus o chamou, Mateus era um coletor de impostos, um publicano. Afinal, os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Ele conhecia o Antigo Testamento, cria em Deus, estava buscando o Messias, deixou tudo imediatamente e quando encontrou Jesus, tornou-se um homem de humildade silenciosa, que amava os excluídos e não dava lugar à hipocrisia religiosa. Um homem de grande fé, e se entregou completamente ao senhorio de Cristo. Mateus é uma lembrança vívida de que o Senhor, com frequência, escolhe as pessoas mais desprezíveis deste mundo, redimindo-as, dando-lhes um novo coração e usando-as de formas admiráveis. Não importa como o homem chega até Jesus, o importante é que depois que o conhece, Deus dá um coração e um espírito novo, tira o coração de pedra e em troca dá um coração de carne, se coloque nos pés de Jesus. E pela fé veja tua vida renovada, pelo poder do Espírito Santo, assim como aconteceu com Mateus, Jesus quer mudar o teu coração nesta noite. Hana, conta-nos quem era Tomé. Tomé era uma pessoa negativa, sofria de preocupação crônica, pensava demais em tudo. Tomé era uma pessoa que sempre esperava pelo pior, tinha a tendência de ficar ansioso e angustiado. Tomé possuía uma devoção profunda para com Cristo, que não poderia ser enfraquecido nem mesmo pelo seu próprio pessimismo. Ele não se iludia, achando que seguir a Jesus seria fácil. Tomé foi transformado num grande evangelista. Pouco tempo depois, em Pentecostes, ele foi enchido com o Espírito Santo e recebeu poder para exercer o seu ministério. Tomé levou o evangelho até os confins da terra. Muitos estão aqui igual o velho Tomé, antes de receber poder, só acredita vendo, tocando. Mas Jesus diz em sua palavra, bem-aventurados os que não viram e creram. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eli Cleibson, conta-nos quem era Tiago Menor, filho de Alfeu. Na maior parte do tempo, ficava nos bastidores. Ele não buscava qualquer reconhecimento, não demonstrava grande interesse para a liderança, não fazia perguntas críticas. Tudo em sua vida encontrava-se em volta de mistério. Contudo, era um dos 12. Por algum motivo o Senhor escolheu, treinou, deu poder como fez com os outros e o enviou para testemunhar. E o que tornava esses homens importantes era o Senhor ao qual serviam e a mensagem que proclamavam. A Escritura Sagrada sempre mantém toda a atenção voltada para o poder de Cristo e o poder da sua palavra. Tiago não queria se promover, muito menos buscar a glória ou reconhecimento. O que ele queria mesmo Era ser cheio de Deus, proclamar o testemunho de Cristo, e o que ele
conta-nos, Isabela, quem era Judas, conhecido também como Judas Tadeu. Ele era um discípulo piedoso e crente, um homem que amava o seu Senhor e que sentia o poder da salvação em sua própria vida. Tinha muitas esperanças para o mundo e, ao seu próprio modo, com seu jeito de criança, desejava saber por que Jesus não iria mostrar-se para todos. Tadeu sabia que Jesus era o Salvador do mundo e que ele era o herdeiro legítimo da terra. Judas seguiu fielmente o seu Senhor até o fim. Ele é a prova de que Deus usa pessoas absolutamente comuns de formas admiráveis. Guilherme, conta-nos quem era Simão o Zelote. Os zelotes eram militantes, violentos e fora da lei, e Simão era seu líder. Eles acreditavam que somente o próprio Deus tinha o direito de governar sobre os judeus. Assim, tinham como certo que estavam realizando a obra de Deus ao assassinar soldados romanos, líderes políticos e qualquer um que se opusesse a ele. Mas como que Jesus escolhe um homem como Simão para ser apóstolo? Porém, Jesus conhecia o seu coração. Simão havia crido na verdade e aceitado a Cristo como seu Senhor. Tornou-se um homem de intensa lealdade, paixão, coragem e zelo. O entusiasmo ardoroso que antes havia dedicado a Israel passou a expressar-se em sua devoção a Cristo e foi fiel até o fim de sua vida. Pedro, conta-nos quem era Judas Iscariotes. Cometeu o mais terrível e hediondo ato individual de todos os tempos, traiu o Filho de Deus, perfeito e sem pecados, por um pouco de dinheiro. Judas, por outro lado, serve de advertência sobre o potencial perverso do descuido espiritual, das oportunidades desperdiçadas e dos desejos pecaminosos e do ódio no coração. Ele passou 3 anos com Jesus Cristo, mas durante todo esse tempo, seu coração tornou-se apenas mais endurecido e cheio de ódio. Judas não buscou o perdão de Deus, não clamou por misericórdia, não buscou o livramento das garras de Satanás. Em vez disso, tentou calar sua consciência ao cometer suicídio. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já se passaram. Assim como os discípulos que não tiveram sua vida por preciosa, toma, Senhor, as nossas vidas. Queremos contemplar a tua face, queremos ouvir o Senhor nos chamar pelo novo
E para aqueles que perseverarem até o fim e não se envergonharem do Evangelho de Cristo, assim como os discípulos de Jesus, que mesmo enfrentando perseguições, tribulações por amor a Cristo, morreram, mas não negaram a fé, cumpriram sua missão, vão ser chamados de noiva do Cordeiro, vão entrar na glória vitoriosos, vão ver a cidade santa, a nova Jerusalém, verão a face do Senhor. Quantos podem dizer amém, meus irmãos?